Olá pessoal, professor Júlio César, Matemática. Vamos dar o início do estudo aqui de sólidos geométricos. Vamos estudar especificamente hoje o cubo, tá? O cubo é essa figura aqui, que tem o formato de um dado. O dado tem o formato de um cubo, né? Na realidade, esse dado aqui é um dado de 6 faces, porque todo cubo tem 6 faces, né? Você tem a face aqui de cima, mostrando o número 6 pontinhos. Você tem essa face aqui lateral aqui com 5 e essa com 4. Mas, na realidade, essa figura tem 6 faces, né? Tem as lá de trás e a de baixo que a gente não está vendo. Vamos aproveitar, então, agora para identificar os elementos de um cubo. Então, a face, como já foi dita aí, dá para a gente identificar fácil, né? A face, essa região aqui, são as laterais. Deixa eu fazer diferente aqui. Então, por exemplo, essa região mais escura aqui, e que eu estou riscando, ela é chamada de face. E a gente sabe que no cubo são 6 faces. Tem essa face aqui, tem essa do outro lado, então tem 2 já. Tem a de cima e tem a de baixo, então mais 2, 4. Tem essa aqui da frente e tem a lá de trás, então mais 2, 6 faces. Outro elemento do cubo é chamado de aresta. O que vem ser aresta? Arestas são essas linhas aqui, ó, que eu estou fazendo de vermelho aqui, ó. Como se fossem as linhas que a gente usa para desenhar o cubo, aquelas pontilhadas lá do fundo. Tudo isso aqui são arestas, tá? Deixa eu apagar aqui para não prejudicar a visualização. Então, eu vou destacar aqui, colocar um pontinho aqui. Então, essa aqui é chamada de aresta. Quantas arestas será que tem esse cubo? Vamos contar? Então, vou fazer marquinhas nelas para ir contando. Ó, aqui eu já tenho uma, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o cubo tem 12 arestas. E observe também que essas arestas se encontram. Essa aresta aqui se encontrou com essa aqui, se encontrou com essa aqui. Então fez vou destacar aqui, ó, fez um pontinho aqui, uma quinazinha aqui, né? Outra quinazinha aqui. Essas quinazinhas são chamadas de vértices. Então, esse aqui é um vértice. Quantos vértices será que tem um cubo? Aqui eu já vi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, então falou em cubo, ele vai ter 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, tá? Cubo tem sempre essa quantidade aí, e seus nomes são esses. O que a gente vai aprender hoje é calcular a área do cubo e o volume do cubo. A gente vai primeiro aqui destacar uma formulazinha para a área. O que seria a área do cubo? Vamos supor que você tem uma caixa, você queira construir uma caixa de madeira, toda fechada, assim, de madeira. Então, quantos metros quadrados de madeira você vai precisar para fazer essa caixa? Isso seria a área do cubo. Ou vamos supor que você vai fazer um aquário de vidro aqui. Vai ter vidro nos 6 lados
desse aquário aqui, até em cima tampando. Então, quantos metros quadrados de vidro, ou quantos centímetros quadrados de vidro eu vou precisar para fazer esse aquário, né? Isso é a área. Então, a gente vai começar assim, ó. Veja o seguinte. Vamos pegar essa face aqui da frente. Essa face aqui da frente é um quadrado. Vou passar esse risco aqui para tentar destacar a face da frente. Então, essa face da frente aqui é um quadrado. E como essa figura é um cubo, todos os lados dele têm a mesma medida. Então, se eu falar que esse lado aqui mede A, ou seja, se eu falar que essa aresta mede A, essa aresta aqui também mede A, essa aqui também mede A, essa mede A, mede A, mede A, todas medem A. Por quê? Porque no cubo todas as arestas são iguais, todas as faces têm o mesmo tamanho, tá? O cubo é uma figura ideal, bem certinha. E por que eu coloquei A só nessas três aqui? Porque essas três já representam as dimensões do cubo. Aqui representa o comprimento, aqui representa a largura e aqui a altura do cubo. Então, se aqui for 6 metros, aqui é 6 metros e aqui é 6 metros também. Se aqui for 30 centímetros, aqui é 30 centímetros, aqui também é 30 centímetros. Então, olha só, como é que a gente vai fazer para calcular a área total dessa figura? Essa face aqui é um quadrado. Vou reproduzir ela aqui, ó. Vou reproduzir menor só para a gente ter uma ideia. Põe que essa face está reproduzida aqui. Então, se aqui mede A, de altura também mede A. Para calcular a área de um quadrado é fácil, né? A área do quadrado aí... Espera aí, deixa eu arrumar aqui. A área do quadrado é comprimento vezes largura, ou seja, A vezes A. Então, a área do quadrado é A ao quadrado, que A vezes A é A elevado a 2. Tá, mas essa aqui é só uma face. Mas o cubo tem 6 dessas faces aqui, ó. São 6 faces iguais. Essa face aqui é desse tamanho, essa face aqui é desse tamanho, é lá de trás. Então, vou colocar assim, ó. A área total do cubo vai ser 6 faces de medida A ao quadrado. Então, a gente tem que essa aqui é a fórmula para se calcular a área total do cubo, tá? A área das 6 faces. Então, copia no caderno essa formulazinha, você não pode deixar de tê-la. E também nessa aula a gente vai calcular o volume do cubo. O que é o volume do cubo? Vamos lá. Então a gente já sabe que essa medida aqui da aresta, por ser um cubo, é igual a essa medida, que é igual a essa medida. Comprimento igual a largura igual a altura aí. Tá? Para calcular o volume, o que a gente precisa fazer? Pegar essa área da base aqui, ó. Estou achurando aqui para ficar melhor de vocês entenderem, tá? Isso aqui é o chão do cubo, a base do cubo. Para calcular o volume de qualquer coisa, você calcula a área da base e multiplica pela altura dessa coisa. Lembrando, né, que volume, para quem não lembra o que é volume, volume é a capacidade, é o que cabe aqui dentro. Se eu for encher esse cubo de areia, quantos metros cúbicos de areia vai caber dentro dessa caixa?
Se eu for encher de água, quantos litros de água cabe aqui dentro, tá? Então, isso é volume. Então, ó, a área do chão, a gente já sabe, a área do chão é essa aqui, ó. Porque o chão tem essa dimensão também, A por A. Então, a área da base aqui, vou até colocar assim, ó, a área da base é A ao quadrado. Mas eu quero é o volume, não é? Então, para calcular o volume, o que você vai fazer? Vai pegar a área da base, que é A ao quadrado, e multiplicar pela altura, que é A. Ué, então o volume vai ficar A ao quadrado é A vezes A, vezes esse A, então é o A 3 vezes, é A vezes A vezes A. Então dá A ao cubo. Então essa aqui é a outra formulazinha que você vai escrever no seu caderno, colocar ela aí e deixar aí. Você vai precisar dela. Então, beleza. Então, o que a gente já tem? A gente já sabe como se chama os elementos do cubo. A gente já sabe como calcular a sua área total. E a gente já sabe como calcular o volume. Então, vamos fazer um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui bem simples. Suponha que eu queira construir uma caixa d'água toda de concreto lá em casa, na minha casa, onde ela vai ter 2 metros por 2 metros por 2 metros. Então essa caixa d'água vai ser um cubo. Então eu quero saber quanto que eu vou gastar aqui em metros quadrados para fazer. Vamos supor que eu vou pegar umas placas de cimento. Então, eu quero saber quantos metros quadrados de placa de cimento eu preciso para fazer as 6 faces, que eu preciso fazer o piso, preciso fazer a tampa de concreto, as laterais. Então, eu preciso saber quantos metros quadrados de placa de concreto que eu vou pôr aqui. Ó. Vou trazer umas placas pré-moldadas aí, tá? Suponha. É exemplo, pessoal. Então, tá. Para saber a área, então, a gente vai buscar a formulazinha. A formulazinha está aqui, ó, área 6 vezes a aresta ao quadrado. Então, a área é 6 vezes a aresta ao quadrado. Mas eu já tenho a medida da aresta, professor? Tem, ó, é 2. Ah, então chega aqui e fala assim, então. Então, a área vai ser 6 vezes 2, que é a aresta ao quadrado. Isso. E aí multiplico. 6 vezes, quanto é 2 elevado a 2? Não é 4? Portanto, 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Então, quer dizer que de placa lá de concreto, terei que utilizar 24 metros quadrados de placa para fazer essa caixa d'água aí. Muito bem, então vamos ver agora o volume. Se eu fosse agora, eu quero saber agora quantos metros cúbicos de água vão caber dentro dessa caixa d'água aí. Então vamos lá, vamos calcular o volume. Deixa eu separar aqui. Que agora a gente quer volume. Então a gente vai buscar a formulazinha do volume. Qual que é a formulazinha do volume mesmo? Aqui. Aresta elevado a 3. Ah, mas então ficou fácil demais, professor. Ficou, ué. Olha só, a aresta não é 2? Então é 2 elevado a 3.
Então, o volume, o que que é? O volume é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, 8 metros cúbicos que a gente vai gastar aí para encher ela de água. 8 metros cúbicos de água. Professor, e se eu quiser saber em litros, quantos litros de água vão caber dentro dessa caixa d'água? A medida de conversão é muito fácil. Quando aqui está em metro, a gente faz o seguinte, ó. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água. Então, para transformar isso aqui em litros, basta eu multiplicar por 1.000. Então, vou pegar aqui, ó, vezes 1.000. Então, vai ficar volume é igual a 8 vezes 1.000, dá 8.000. 8.000 litros. Tá? Se pedir em litros é assim, se não pedir, pode deixar assim. Então tá aí, pessoal, bem simples, né? Não é difícil. Tá aí o exemplo e todos os outros são iguais. Agora é só fazer atividade. Bora lá.